E como que funciona a avaliação de empresas para determinar se elas são ou não halal? Perfeito. Nós temos diversas formas de analisar, mas são 3 pontos, 3 análises religiosas. Eu vou focar na religião, não na questão técnica. 3 análises religiosas em cima de um ativo, não só de uma ação, de um ativo, que pode ser uma ação no fundo imobiliário, um ETF, um BDR, uma ação no exterior, enfim. Caso passe desses 3 tipos, é considerado um ativo halal. E o primeiro deles é o mercado, os produtos que esse ativo vende, que ele fatura em cima, né? Se 5% desses ativos que ele vende no mercado são ilícitos, são considerados ilícitos, por exemplo, uma empresa que vende guitarras, guitarra para o mundo inteiro. Guitarra é um instrumento, tá tudo certo. Mas se 5% de todos os produtos que ela vende, de guitarras, de palhetas, de etc., entre os 100%, 5% for dívidas, se for juros, por algum motivo eles arrumaram uma forma de ganhar dinheiro dentro do mundo das guitarras que vem através de juros. Se 5% for dos produtos dele for juros, já cai na primeira regra. Para resumir, menos de 5% dos produtos comercializados daquela empresa tem que ser ilícito. Menos 5%. Se chegar a 5% para cima, já não pode se investir nessa empresa. O segundo ponto muito interessante é o faturamento dela. Não vou entrar em muitos detalhes, mas se chegar a 30% do faturamento daquela empresa vindo de juros, já não pode, então tem que ser abaixo de 30%. E o terceiro ponto são os pagamentos daquela empresa. Se todos os pagamentos daquela empresa, 30% forem de juros, forem atraso de boleto, distribuição de juros sobre capital próprio, etc., chegar a 30% também não pode. Então tem que passar por esses 3 filtros para se tornar um ativo halal. E aí, falando sobre desafios, né? Quais são os principais desafios ao se investir de maneira halal? Isso é uma ótima pergunta, até porque, como nós já falamos anteriormente sobre as análises, os 3 pontos, as 3 regras que uma empresa tem que passar, o principal desafio é a informação. Hoje, principalmente aqui no Brasil, é muito difícil o muçulmano ter acesso a informações de como estudar uma empresa halal, como estudar uma empresa lícita ou ilícita, por que essa empresa é ilícita ou ilícita. Então, o primeiro ponto é a informação, e principalmente religiosa, porque técnica a gente acaba encontrando em diversos portais hoje, por exemplo, como o Status Invest, de forma técnica a gente acaba tendo vários resultados, mas de forma religiosa não acaba encontrando em qualquer lugar. Até vários sheiks do Brasil acabam ajudando, mas eles não são técnicos de investimento. Eles falam mais nessa parte. Então, eu acho que o principal ponto é a informação, que é um pouco do trabalho que a gente está fazendo aqui na internet, de distribuir esse tipo de informação de forma mais fácil para a comunidade muçulmana do Brasil. Yusuf, me diz uma coisa, existem criptomoedas que são consideradas halal? Essa é uma pergunta um pouco polêmica, né? Dentro do mundo dos investimentos halal. Mas existe um conselho, eu vou entrar um pouco nessa informação, nessa história. Existe um conselho mundial de muftis, que são pessoas qualificadas, sheiks qualificadas que estudaram, que são qualificados para para debaterem. Esse grupo ele debate sobre assuntos atuais, se são ou não lícitos dentro enfim, da religião. E foi debatido já, principalmente o Bitcoin. Então, o Bitcoin em si, ele é halal. O Bitcoin em si, ele pode ser investido por muçulmanos. As outras moedas, e aí que vem a polêmica, por exemplo, o Ethereum, não é uma moeda ainda lícita. Por quê? Porque o profeta, sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, ele comentou algo muito interessante. Se as coisas certas, as coisas lícitas na religião estão bem claras, as ilícitas estão bem claras. E existem as coisas que a gente tem uma dúvida. As na dúvida, ele recomendou que a gente não faça. Então, como a maioria das criptomoedas são dúvida, o certo seria não investir nelas por recomendação do profeta. E sobre estratégias de investimento, quais são as estratégias que podem ser usadas para diversificar o portfólio de investimentos halal? Ótimo. Isso aí é uma dica não só para investidores muçulmanos, enfim, que acabam investindo apenas em empresas halal, e sim para qualquer investimento, qualquer investidor, na verdade. Você precisa diversificar o seu patrimônio, o seu portfólio. Investir no seu país, então aqui no Brasil, investir no Brasil, em diversos setores, em diversos tipos de ativos. Você vai investir em ações, em fundos imobiliários, em BDRs, em ETFs, e investir também fora do Brasil. Você investindo em BDRs, que são ações estrangeiras negociadas na Bolsa Brasileira, você acaba diversificando esse patrimônio em empresas estrangeiras. Mas eu sempre recomendo que você invista diretamente lá fora, abrindo conta em corretoras lá fora e diversificando seu patrimônio, deixando um dinheiro em caixa, deixando o dinheiro em ouro. Isso justamente porque quando você diversificar, você não vai estar colocando todos os ovos em uma única cesta. Tem a famosa história do pai, e todos os dias ia até a fazenda, pegava alguns ovos para o café da manhã e etc. E uma vez ele sozinho,
colocou 10 ovos na sua cesta e foi indo. Ele tropeçou, caiu, perdeu os 10 ovos. No dia seguinte ele levou 2 filhos, então foi ele mais 2 filhos, onde ele levou 3 cestas e dividiu os 10 ovos nas 3 cestas. Ele tropeçou e caiu de novo, mas ainda tinha as cestas dos outros 2 filhos. Então ele diversificou o patrimônio dele, que são esses ovos, e acabou que um daqueles ativos acabou caindo, mas outros 2 seguiram e subiram. Então quando você diversifica o seu patrimônio, você está mitigando, você está diminuindo o seu risco. E sobre retornos, né? Eu quero saber se é possível obter altos retornos com esse tipo de investimento, o investimento halal. É muito boa pergunta, porque as pessoas, os muçulmanos até têm essa dúvida, né? Pô, eu não posso investir em juros, e renda fixa é um retorno muito certo, muito bom, etc. Como é que nós vamos ganhar dinheiro? Mas um dos maiores retornos comparado à renda fixa é a renda variável. A renda variável ela deu um retorno muito maior que a renda fixa ao longo dos anos. E nós, muçulmanos, não podemos investir na renda fixa. Então é uma forma até de nos obrigar a investir em investimentos que dão ainda mais retorno no longo prazo. Então o objetivo é a gente investir em bons ativos, em bons fundos imobiliários, em boas ações, em bons BDRs e bons ETFs, que pensando sempre no longo prazo, porque se tu pensar no curto prazo, aí tu não vai ter uma rentabilidade alta. Aí é mais sorte do que análise fundamentalista. Mas pensando em longo prazo, você sim vai ter. Porque historicamente falando, a renda variável, a Bolsa Brasileira, as boas ações tiveram uma rentabilidade muito boa no longo prazo, pensando bem, muito maior do que a renda fixa. Então sim, a gente consegue ter uma rentabilidade muito boa investindo de forma halal. E como que é possível equilibrar entre o investimento de baixo risco e de alto risco de acordo com os princípios, então, dos princípios halal? Perfeito. O que acontece? Nós temos alguns ativos, eu vou colocar o que eu acho, aí é muito achismo do Youssef, metodologia do Youssef em si. Caso você queira investir, eu gosto muito de investir em 90% da carteira, 80% da carteira de investimento sendo de segurança, 10 a 20% sendo um pouco de maior risco. Dentre esse risco, um pouco de Bitcoin, um pouco de criptomoedas, ações que têm uma volatilidade um pouco mais alta, que pode ter um crescimento muito alto no futuro, e por aí vendo. E dentro do mais seguro, são ações, ativos muito mais sólidos, então ações que estão na Bolsa de Valores há muito tempo, que entregam resultado há muito tempo, que distribuem dividendos, e principalmente fundos imobiliários, nesses 80% a 90%. Dessa forma você vai estar equilibrando, você vai estar investindo, ganhando dinheiro, ganhando renda todos os meses, tendo uma possibilidade de rentabilidade ao longo dos anos e tendo uma segurança muito boa. Essa segurança você não está simplesmente investindo em ações que não têm um retorno. Não, 10, 20% podem ter um retorno astronômico ao longo do tempo. E agora falando sobre, imagino eu que seja um obstáculo para muitas pessoas que querem investir, que é, no caso, é a paciência, né? Qual é a importância, então, da paciência e da visão de longo prazo nos investimentos halal? Ótima pergunta, até porque hoje a paciência, ela é a virtude, né, de tudo. Você precisa ter paciência para poder ter resultado. Então, quando você abre um negócio, os negócios, eles começam a dar um retorno depois de 3, 4, 5 anos, dando todos os dias você trabalhando. Você investir na Bolsa de Valores é a mesma forma. Você tem um retorno visivelmente mais rápido, porque você vê aquela ação subindo, aquele dividendo entrando, etc. Mas no longo prazo é onde você tem um retorno muito maior. O Barsi, o maior investidor do Brasil, pessoa física, ele diz que você pode ficar milionário em 8 anos. Tem um vídeo dele que você pode fazer 8 anos, mas são 8 anos. A pessoa fica, pô, mas 8 anos é muito tempo, ou é pouco tempo. Você ter paciência e seguir uma disciplina durante 8 anos, investindo de forma correta, analisando os seus ativos para ter um resultado. Então, se você quer um resultado, independente onde você esteja, até fora dos investimentos, você tem um negócio, em esporte, na sua própria vida, você precisa ter a paciência. E a paciência é um dos grandes pilares da religião, é ter paciência. Deus disse pra gente ter muita paciência dentro do nosso dia a dia. E como que a economia global ela impacta nos investimentos halal? Hoje é muito interessante que nos Estados Unidos e em outros países nós temos diversos ativos que eles seguem princípios islâmicos, justamente para quê? Para que muçulmanos investam. Então existem diversos muçulmanos no mundo inteiro extremamente ricos, e eles querem, e às vezes até nem ricos, mas de médio e baixo padrão, mas que eles querem investir o seu dinheiro, mas eles não podem porque não têm opções. Então de 10, 15 anos para cá, até na Bolsa de Valores, várias empresas começaram a se adaptar para que investidores muçulmanos possam investir nessas empresas. Então, Apple, Amazon, Tesla, são empresas que nós podemos investir. Eles podem muito bem ganhar e faturar muito com juros, mas não fazem isso. O motivo é por conta dos muçulmanos? Não tenho muita certeza, mas eu tenho certeza que os muçulmanos do mundo inteiro querendo investir e tendo um capital gigantesco impactou nessas empresas, mundialmente falando, nessa economia mundial, fazendo com que elas se adaptem a princípios islâmicos para que eles entrem e investam. Até porque, principalmente aqui no Brasil, os ativos, os produtos halal, os produtos halal, os produtos lícitos, eles estão em uma
crescente muito grande. Então, carne halal, frango halal, ativos, produtos, principalmente alimentícios halal, eles estão sendo extremamente procurados e uma busca muito grande em cima disso. Isso mostra que a preocupação das empresas, das indústrias em atender os muçulmanos está mudando muito ao longo do tempo, principalmente nos investimentos globais.